Um dos assuntos que moveu as pessoas nesse final de semana na internet foi uma thread de tweets da democrata Pam Keefe. A Pam Keefe ela foi candidata a uma das vagas ao Congresso norte-americano, para a Câmara dos Representantes, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados, pelo Partido Democrata, mas não foi eleita, perdeu para o republicano do estado dela. E o que a Pam fez ontem foi publicar essa série de tweets, pedindo basicamente uma intervenção dos Estados Unidos e do mundo contra o governo Bolsonaro por causa do modo como o Bolsonaro tem lidado com a pandemia no Brasil. E, obviamente, vindo de um país, vindo de uma figura política dos Estados Unidos, que é um país que tem um longo histórico, mas um longo histórico mesmo de atos criminosos, podemos dizer assim, de intervenção militar em outros países ou de subversão de políticas ou de regimes democráticos ou de instauração de governos autoritários pelo mundo, vindo da boca de uma figura como essa, isso despertou vários alertas e muita gente ficou assustada achando que talvez isso instigue o governo de Joe Biden a fazer alguma coisa contra o Brasil. Eu já recomendei aqui recentemente um livro do Noam Chomsky, o filósofo e linguista norte-americano, que se chama Quem Manda no Mundo. É um livro bem interessante para vocês entenderem, como eu falei, esses inúmeros atos criminosos internacionais dos Estados Unidos, de invasão de países latino-americanos, de enviar agentes da CIA para subversão. Isso acontece principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando há a divisão, a Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e aí você vê os Estados Unidos assumindo esse papel mundial de desestabilização e de influência, de controle. Alguns dizem, inclusive, há uma tese de que a própria remoção da Dilma, o próprio golpe no Brasil para remover a presidente eleita, teria sido já uma manobra dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto com a Lava Jato, junto com o Sérgio Moro, para isso, nesses fins. Teria a ver com o pré-sal, teria a ver com o petróleo brasileiro. Houve a história dos grampos telefônicos feitos pela NSA do governo Obama na época, para ouvir conversas da Dilma Rousseff, e isso estourou o escândalo do Snowden, que foi coberto pelo Glenn Greenwald e que levou um Pulitzer para ele. Mas, ou seja, você tem ali um histórico de um país que sempre põe os seus dedinhos, sempre estende os seus tentáculos para exercer sua influência. E daí o que a Pam Keefe falou. Eu vou ler aqui alguns trechos que foram traduzidos pelo portal Metrópolis, e ela diz o seguinte: a falta de liderança de Bolsonaro está criando uma crise econômica e de saúde, culminada com um escândalo político de proporções épicas. E ela prossegue que não posso exagerar a gravidade do problema em que a crise do Brasil está se transformando. Bolsonaro é um bruto corrupto, genocida e incompetente. As consequências posteriores disso podem ser terríveis. E depois ela prossegue, quando ela foi criticada por muitos brasileiros dizendo que, na verdade, os Estados Unidos teriam que ajudar com vacinas, ela diz o seguinte aqui: as operações de vacinas precisam de infraestrutura, manutenção de registros e operações logísticas massivas para manter a vacina refrigerada enquanto é distribuída localmente. Bolsonaro não construiu esse sistema e também há zero chances de que ele distribuísse a vacina de forma eficiente ou equitativa. Bolsonaro é um vigarista tão corrupto quanto Trump. Ele poderia dar a mínima para a distribuição justa e é muito mais provável que favoreça seus amigos políticos para ter acesso à vacina, assim como Trump. E basta pensar também que nesse final de semana saiu um longo artigo no New York Times falando sobre a pandemia no Brasil, sobre os riscos da pandemia. Na verdade, essa cobertura não foi apenas no New York Times, mas também em outros jornais da imprensa estrangeira, falando sobre os números agora que são astronômicos de mortes por dia no Brasil. E daí o que acontece, Eu quero pegar essa série de tweets da Pam Keefe e entender um pouco o que ela está dizendo, os riscos daquilo que ela diz, porque aqui, de fato, o modo como ela se expressa, o modo como ela fala, dá a entender que ela está propondo aqui uma medida unilateral dos Estados Unidos, que os Estados Unidos simplesmente assuma a frente disso e comece a, embargar o Brasil, ou mesmo talvez uma intervenção militar, Ela não chega a falar intervenção militar, mas fala em intervenção, o que pode levantar essa preocupação, Será que os americanos vão invadir o Brasil agora por causa da pandemia? Bem, primeira coisa, vamos pensar no seguinte cenário, que é um pouco diferente do Brasil, mas a gente pode tentar entender qual é a lógica da Pam Keefe, que não é apenas a dela, na verdade, Isso tem sido cogitado, isso tem sido questionado mesmo no Brasil, Muita gente tem falado isso, mas imagine o cenário seguinte: você tem um país
do Oriente Médio, um país grande, com milhões de habitantes, e se descobre que esse país está criando uma arma biológica, um vírus, para poder contaminar o resto do planeta e desestabilizar a política global, ou seja, tem uma intenção ali por trás disso de criar uma arma que ponha em risco o mundo inteiro com uma pandemia. Provavelmente, caso se venha a público, caso se saiba disso, muitas nações do mundo, especialmente os Estados Unidos, né, porque acho que é o dono do mundo, né, ele, como diz o livro do Noam Chomsky, ali, quem manda no mundo, e ele fala ali que é os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos. Né. Então você tem ali um país, uma potência bélica, uma potência política, uma potência econômica que dita as regras do planeta. Quem manda no mundo? Os Estados Unidos. E daí esse país, os Estados Unidos, determina que essa nação do Oriente Médio, essa grande nação com milhões de habitantes, criando uma arma biológica, é um perigo para a humanidade, é um perigo para a política global, é um perigo para a economia global, é um perigo para os Estados Unidos também. Porque se esse vírus chegar nos Estados Unidos, vai causar estragos monstruosos. Então, os Estados Unidos, liderando uma coalizão, decide que vai boicotar esse país, vai fechar fronteiras para esse país e vai impor isso, né, vai exigir que outros países também alinhados aos Estados Unidos façam isso. Então vai criar uma espécie de embargo, uma espécie de sanção econômica, algum tipo de medida internacional para prejudicar esse país e forçar que o governo local desse país que está criando esse vírus, essa arma biológica, mude sua estratégia e passe a adotar, de certo modo, preceitos internacionais, respeite essa ordem, né, essa frágil estabilidade internacional. Eu dou esse exemplo porque não é a primeira vez que isso acontece, na verdade. Né? Se você for pensar, por exemplo, no embargo que existe, né, e nas sanções que existem à Coreia do Norte, a natureza é muito parecida, na verdade. Né? Ali tem um país que, desde os anos 50, está oficialmente em guerra com a Coreia do Sul, embora não haja conflitos bélicos atualmente, mas eles estão oficialmente em guerra, e esse país de umas décadas para cá resolveu criar armas nucleares, resolveu ter a bomba nuclear. Isso fez com que os Estados Unidos e outros países decidissem isolar a Coreia do Norte. O mesmo caso é o do Irã. O Irã, no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, teve uma revolução islâmica lá com Ayatollah Khomeini, chega ao poder um grupo de fundamentalistas religiosos que derrubam um governo alinhado aos Estados Unidos com a política, né, com um discurso totalmente anti-americano, e os Estados Unidos isola o Irã, e depois, quando passa a haver suspeitas de que o Irã poderia estar tentando criar uma bomba nuclear, o mundo, né, a comunidade internacional impõe sanções também ao Irã. Então, de fato, né, como eu disse, há uma frágil estabilidade no planeta, política, e países que destoam de um discurso oficial, né, de um discurso de, por exemplo, de não proliferação de armas nucleares, por exemplo, países que destoam disso acabam sendo punidos por essa comunidade. O caso do Brasil atualmente é um caso delicado porque, embora não haja uma política de criação de uma arma biológica, por exemplo, a estratégia adotada, ou a falta de estratégia adotada, ou a sandice que perpassa o governo Bolsonaro, faz com que o Brasil se torne hoje um celeiro de variantes do coronavírus. Já há uma variante agora que é bastante contagiosa e mais letal do que a variante anterior, que é a variante de Manaus, ou seja, há uma variante agora que poderia prejudicar a eficácia das vacinas. Como ainda há muitos contágios no Brasil de maneira indiscriminada, quase sem controle, isso pode gerar outras variantes que, em algum momento, escapem da eficácia da vacina também, e isso pode fazer com que a pandemia, que está sendo controlada em alguns países, em algumas regiões, os Estados Unidos, por exemplo, agora está com um programa bastante eficaz de vacinação, ou seja, você tem países que estão conseguindo controlar isso, e de repente surge uma variante nova no Brasil, isso espirra para fora do Brasil, né? Isso vaza para fora do Brasil, começa de novo uma nova pandemia. Então há uma preocupação legítima, tanto no Brasil quanto fora, de que o Brasil vai continuar, por causa do Bolsonaro, por causa da incompetência ou do projeto genocida dele, vai continuar gerando inúmeras variantes do coronavírus e que vai fazer com que a pandemia seja perpétua, que nunca acabe, porque sempre vai ter uma nova variante brasileira vazando do Brasil e prejudicando a economia global e a política global e desestabilizando a ordem mundial. Como eu falei, embora não seja um projeto de criação de arma biológica, o Brasil se tornou agora um celeiro praticamente de uma arma biológica, que são essas variantes do coronavírus. Então, para deixar claro, a preocupação da Pam Keefe ou de outras pessoas sobre os riscos que o Brasil representa como essa fábrica geradora de variantes do coronavírus é totalmente legítima.
O problema está na resposta, né? Em como reagir a isso. Então, quando ela fala intervenção, logo disparam os alarmes, né? Ah, eles querem invadir o Brasil, eles querem destruir o Brasil, eles querem, sei lá, eles querem acabar com a democracia brasileira e tornar o Brasil no quintal dos Estados Unidos, que de certo modo sempre foi um projeto dos americanos, né? Eles sempre tiveram essa mentalidade de transformar a América Latina no quintal dos Estados Unidos. Por outro lado, embora eu acho que seja pouquíssimo provável que haja qualquer tipo de intervenção militar dessa natureza, né? Não sei se os americanos vão começar uma guerra agora com um celeiro de pandemia. Tudo que eles não querem é entrar no Brasil. Acho que os americanos não querem fazer isso. Mas, por outro lado, é possível sim, não é fora da realidade, imaginar que os americanos e outras nações e a ONU comecem a impor sanções ao Brasil, comecem a restringir a mobilidade, que já está restrita, na verdade. Atualmente, meia dúzia de países aceitam o brasileiro, porque não pode mais ser do Brasil, ninguém quer os brasileiros mais, ou seja, se você quiser viajar ou quiser emigrar do Brasil, não tem para onde ir. Parece que o Afeganistão aceita, mas são pouquíssimos países que aceitam o Brasil agora. Então não me parece um exagero dizer que, em algum momento, se não houver uma mudança drástica de estratégia ao combate à pandemia no Brasil, não me parece exagero pensar que o mundo vá isolar sim o Brasil, que vá fechar o país e vocês aí cuidem dos seus problemas, vocês aí lidem com essa questão, talvez embargos econômicos, talvez algum tipo de sanção ao país enquanto não mudar a estratégia ou enquanto não mudar o governante. Pode sim que isso leve a uma pressão internacional, estrangeira, para uma mudança do regime, para uma mudança do governante, para uma queda do Bolsonaro. Pode ser que haja uma pressão nesse sentido. E, pensando nessa lógica de que o Bolsonaro precisa cair porque ele é um genocida, ele é alguém diretamente responsável pelas mortes pelo coronavírus no Brasil, não me parece uma má ideia que os países, a comunidade internacional, a ONU, se une nesse sentido de neutralizar o risco Bolsonaro. Não me parece uma má ideia. Por outro lado, quando se fala em intervenção, nesse sentido é muito perigoso e realmente dispara a preocupação, né? Como eu falei, eu acho muito improvável que o Biden ordene uma invasão do Brasil. Isso aí eu acho que é quase impossível, na verdade, quase impossível. Claro, tudo depende de como também o Bolsonaro antagonizar os Estados Unidos, né? Se você tem um país ali que começa a criar tensões com os Estados Unidos, como o Bolsonaro é um sujeito meio desajustado, ele pode vir a fazer isso. Criar tensões contra os Estados Unidos ao ponto de incitar algum tipo de ataque ou invasão, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que não vai acontecer. Os americanos não invadiram nem sequer o Irã, que é um país que talvez fosse muito mais fácil invadir e conquistar do que o Brasil. Então eu acho pouquíssimo improvável que eles façam qualquer tipo de ação militar no país. Mas, repito, pode ser sim que isso leve a uma movimentação internacional, a uma manobra de outros países para isolar e neutralizar o risco Bolsonaro. Isso pode acontecer, isso me parece até plausível, porque de fato o que se dá no Brasil hoje, as condições de mutação do vírus são muito propícias e isso pode gerar a infinitas variantes do coronavírus e levar a uma pandemia sem fim, como eu falei. É tudo que a gente não precisa. É um país como o Brasil, de dimensões continentais, com 220 milhões de habitantes, criando mutações após mutações do vírus. Isso aí seria o pesadelo mundial, um pesadelo para os brasileiros que elevaria, sabe, em números exponenciais a mortandade e que levaria também à morte de milhões de outras pessoas pelo planeta. Então, o Brasil hoje é um risco sim à saúde global, é um risco sim à economia internacional, é um risco sim à estabilidade política de outros países, há uma preocupação na América Latina, são nações que estão assustadas com o que se dá no Brasil, ou seja, o Bolsonaro criou as condições para tornar, mais uma vez, né, não bastava apenas a política externa do Ernesto Araújo, não bastava apenas a política ambiental do Ricardo Salles, não bastava apenas outras medidas insanas do governo Bolsonaro, agora cria mais uma vez condições de isolar completamente o país, tornar o Brasil num par internacional, nesse caso agora sanitário, ao ponto de você ter uma figura política agora americana vindo propor intervenção. E só insisto aqui, eu acho quase impossível que isso leve a uma intervenção militar no Brasil, uma invasão no Brasil, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, de fato, pode ser sim que prejudiquem bastante as economias brasileiras e as relações do Brasil com outros países. Isso pode acontecer e me parece até provável, dado o rumo aí que as coisas estão seguindo. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Eu vou pôr para vocês a reportagem do Portal Metrópolis sobre esse assunto. E também vou pôr aqui a thread em inglês da Pam Keefe. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre essa proposta dessa democrata de intervenção. Ela não fala de intervenção militar aqui, mas de intervenção no Brasil.
O que isso quer dizer? Se isso assusta vocês, né, de que os americanos invadam o Brasil? E se um tipo de pressão dessa natureza, né, uma pressão dos americanos ou uma pressão internacional, poderia levar a uma mudança de rumo do governo Bolsonaro em relação à pandemia? Me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso de escrita e narrativas por lá. Além disso, você pode fazer com a sua inscrição todos os cursos que tem na plataforma de filosofia, de história do Brasil, de sociologia e muitos outros cursos excelentes que tem por lá. E também confira meus livros sobre o Bolsonaro e o lançamento de dezembro, um romance histórico sobre Jesus, o Rei dos Judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!